Olá, eu sou o Frei Rubens Nunes da Mota, frade menor capuchinho da província Nossa Senhora de Fátima, do Brasil Central. É um prazer estar com vocês. Eu sou irmão leigo, sou teólogo, psicólogo, trabalho com casais, famílias, juventudes pelo Brasil e estamos aqui para dar continuidade a essa reflexão bela do nosso Manual de Justiça, Paz e Integridade da Criação. A primeira parte ficou com o nosso confrade Frei Braghini, Frei Paulo Braghini, do Amazonas. E nesse segundo momento, nós vamos aprofundar esse documento que quer nos ajudar à integração e nos sentirmos parte do todo, justamente como corresponsabilidade. O nosso manual é uma fonte inesgotável para o espírito que Francisco nos pede, um espírito que nos conecta entre mente, coração e corpo. Nós vamos ver o florescimento da espiritualidade franciscana no vasto conhecimento desse apostolado nosso de justiça, paz e integridade. E nós queremos que esta segunda sessão, que é composta por 4 capítulos, serão enriquecedores no planejamento e na reflexão que deve nos ajudar na prática do dia a dia, nessa prática que nos convida a justamente buscarmos o que é justiça social, justiça divina e a dimensão da participação humana. É nesse tesouro que nós convidamos você para estar conosco. Venha! Em nosso manual, no capítulo 6, nós vamos observar a orientação sobre as criaturas, que é a fonte de vida, e a orientação força sobre como deve ser a nossa prática para mergulharmos no poder transformador das Escrituras, tendo a palavra de Deus como iluminação primeira para o cuidado com a criação, como uma fonte inabalável de luz que ilumina, que irradia, que orienta e que dá força em nossa busca por justiça, paz e integridade da criação. Assim, então, nós iremos tendo dentro da palavra de Deus as bem-aventuranças como um horizonte, como um plano de vida para esta imersão na justiça social. Nessa perspectiva, o tema das Escrituras vão nos ajudar como a fé encarnada, que é a nossa jornada divina da justiça, paz e integridade da criação. No primeiro momento, o nosso documento nos orientará sobre o poder criativo e curativo diante de um caos que nós vivemos, inclusive nesse momento, com guerra no Oriente Médio e muita injustiça social nesses países como o nosso, no Brasil, que traz a questão da injustiça social e das distâncias entre as classes sociais. No segundo momento, nós vamos observar o documento ajudando a gente a falar de um trajeto como luz diante da escuridão. Como ser resiliente, como aprender diante das adversidades, como aprender diante das dificuldades. No terceiro momento, o documento nos ajudará estendendo o amor incondicional, observando que é uma entrega a partir do amor divino, esse amor que não impõe condições. No quarto e último momento desse 6º capítulo, nós vamos compreender a solidariedade com os sofredores. Iluminados a partir da presença divina, nós devemos então ter as bem-aventuranças como esse horizonte que nos leva ao plano para a vida da justiça, paz e integridade da criação, revelando os tesouros infinitos das Escrituras e nutrindo-se por meio do engajamento regular e persistente. Assim, então, nós temos essa beleza do 6º capítulo. No 7º capítulo, nós vamos para a doutrina social da Igreja. Esse olhar para fora é importantíssimo para nós da justiça, paz e integridade na criação, porque é um olhar que não é só um cuidado consigo. Justamente a doutrina social da Igreja é esse cuidado com o externo. O sentido principal da Igreja não é gastar tempo e energia somente consigo, mas essa dimensão social, o cuidado com a criação. E nessa questão, o 7º capítulo vai falar sobre o papel crucial nos apostolados nossos, como frades menores capuchinhos, que cuidamos da justiça, paz e integridade da criação. Nos leva
ao reino iluminado pela doutrina social da Igreja, infundindo em nossa missão com a sabedoria profunda da Igreja Católica em questão do cuidado com a justiça social. Como eu disse, é esse olhar para fora, é justamente esse cuidado e percebendo a vocação da Igreja como uma notícia e um ajuste social. A partir da metodologia que nós usamos aqui na América Latina, na Igreja da América Latina, do ver, julgar e agir, nós vamos discernir os sinais do reino diante das armadilhas dos sistemas que provocam a injustiça e a degradação da criação. A abordagem ela é tríplice, no primeiro momento nos ajudando a refletir sobre o julgamento, que é o olhar atencioso para perceber as armadilhas ideológicas que existem. Então, a metodologia do ver, julgar e agir, ela tem alguns pontos, o documento nos fala de 7 pontos importantes. Primeiro, essa conexão integral desses princípios, que são 7. O primeiro princípio é a vida e a dignidade da pessoa humana. Todo ser humano tem vida e dignidade e deve ser garantido para cada um de nós os direitos básicos. O segundo ponto, que é a conexão, a segunda dimensão da integração, é chamada a família, essa comunidade de participação. O cuidado com a família como núcleo familiar, mas essa percepção de uma família ampliada como povo de Deus, como comunidade humana. Na terceira dimensão são os direitos e os deveres de cada um de nós, percebendo a nossa obrigação no cuidado com a criação e no cuidado uns para com os outros para garantirmos esse direito. No quarto ponto, a opção pelos empobrecidos e vulneráveis, aqueles que são privados, aquelas que são excluídas. Então, esse cuidado com quem está à margem, com quem está na periferia existencial. No quarto ponto, passando da opção pelos pobres para o quinto ponto, que é a dignidade do trabalho e dos direitos aos trabalhadores, cuidando principalmente das injustiças que acontecem sobre a exploração do trabalho, essa dimensão do trabalho escravo, como que nós podemos também olharmos e termos essa atenção. O sexto ponto fala da solidariedade, algo que para nós franciscanos e franciscanas está intimamente ligado ao fraternismo, à fraternidade. Sermos solidários é sermos compassivos, termos compaixão, termos misericórdia, nos aproximarmos e ao mesmo tempo termos atitudes de inclusão. O sétimo e último ponto desse capítulo nos fala sobre o cuidado com a criação de Deus, buscando fortalecer a missão da justiça, paz e integridade da criação, tendo como luz as Escrituras, as Sagradas Escrituras, a tradição da Igreja, a razão e a experiência. Assim, nós vamos entender o nosso papel a partir da doutrina social da Igreja. Nosso manual, no 8º capítulo, vai trazer uma dimensão muito importante para a justiça, paz e integridade da criação, que é sobre a vida de São Francisco, iluminando o caminho e os valores da criação. Neste 8º capítulo, é um convite a retomarmos a vida luminosa de São Francisco como um farol duradouro, capaz de guiar nossa busca de valores, especialmente no que diz respeito à justiça, paz e integridade da criação. O compromisso de São Francisco com a justiça criativa é como um dever do sagrado, capaz de reconhecer a dignidade divina em cada ser humano, especialmente ou particularmente os excluídos, os rejeitados da sociedade, nos motiva a uma busca do cântico das criaturas em São Francisco, onde no cântico Francisco reconhece a santidade em todas as criaturas. As criaturas dão um sinal do seu Criador, nos tornando guardiães dessa casa comum que estamos vivendo. O capítulo nos traz o primeiro momento, o desempenho sobre a inspiração da justiça, paz e da integridade da criação na vida de São Francisco de Assis. No segundo momento, vai falando da necessidade de promover a justiça. No terceiro momento, a necessidade de promoção da paz. No quarto momento, a importância sobre o diálogo interreligioso pela paz.
diálogo com o diferente em prol de uma causa comum, que é essa casa comum, promovendo, por fim, a tutela da integridade da criação. Assim, o capítulo 8º nos convida a mergulharmos no cuidado uns com os outros e particularmente com as criaturas e o seu Criador. Paz e bem. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao último capítulo do nosso manual. Nesse 9º capítulo, traz os escritos e percepções de São Francisco de Assis como uma jornada para a sabedoria inspiradora, ou a inspiração a partir da criação. Nesse capítulo, retrata os escritos e reflexões de São Francisco como uma jornada da sabedoria inspiradora. Esse capítulo, então, nos ajudará, onde nós somos, ao mesmo tempo, convidados e, por que não, intimados a embarcarmos nos escritos e reflexões de São Francisco. Os manuais, tudo aquilo que São Francisco conseguiu deixar como legado para nós que acreditamos na justiça, paz e integridade. É uma fonte tanto inspiradora quanto motivadora para buscar a justiça, a paz e integridade da criação. Nesse 9º capítulo, então, nós teremos essa imersão que nos infunde na essência da espiritualidade franciscana e, por que não, francisclariana, compreendendo como um diário, como um legado que São Francisco nos deixa para vivermos no cotidiano. Um dos escritos é a Legenda dos Três Companheiros, uma fonte muito inspiradora. E a outra que o capítulo nos traz é de São Tomás de Celano. Nesse capítulo, nós vamos ver a dimensão da perfeita alegria, a verdadeira obediência, a obediência verdadeira e caritativa, a obediência perfeita. Temos também os escritos da regra de São Francisco, que é um grande estímulo, a partir do exemplo em São Francisco, chegarmos a Jesus, porque nós seguimos Jesus à maneira de Francisco. E a regra vai dizer isso. A vida do frade menor é o Evangelho. Então nós vamos viver, a partir dessa dimensão, uma solidariedade com a Igreja, observando a importância da oração e a importância da missão. Através da vida de oração, nós somos missionários e missionárias para um diálogo com toda a criação. Temos também o testemunho ali, a partir das narrativas do Testamento de São Francisco, onde traz o enfrentamento ao medo e ao preconceito, ajudando a gente a dialogar com o diferente. O texto mostra aspectos importantes sobre a amargura que se torna doçura. Os textos de Francisco que traz a questão do leproso, que era amargo e ficou doce, nos ajuda a perceber no diferente hoje, que nos interpela, que nos parece amargo, onde estaria essa doçura. Nos deixarmos mergulhar nessa novidade, abandonarmos uma vida antiga que é cheia de preconceito, de acepção e de exclusão, para abraçarmos o Evangelho com radicalidade, como diz o texto, com compaixão e empatia. Assim, queridos e queridas irmãs, esse último capítulo, o 9º capítulo do manual, vai nos trazer a dimensão da fraternidade universal, do irmão Sol, da irmã Lua e de toda a criação. Mergulhe, veja esse texto, conte sempre conosco. Paz e bem.